Queridos irmãos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje somos convidados a discernir o trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 22, dos versículos de 1 ao 14. Capítulo 22, dos versículos de 1 ao 14. Então, convido vocês para dar uma pausa no vídeo, ler o trecho, para nós retornarmos a esta reflexão. Retornamos, já lemos o trecho do Evangelho, né, que se refere à parábola do banquete, onde o rei manda convidar, manda empregados, servos, a convidar muitos para esse grande banquete. E o que esse Evangelho quer nos dizer? Primeiramente, nós observamos na história da salvação do povo de Israel, que os profetas vêm, os profetas vêm anunciar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, aquelas pessoas, e muitos não aceitam, muitos não aceitam. Muitos profetas foram maltratados, outros até mortos, por trazer o anúncio de Deus ao povo. E o tempo passa, Nós observamos, melhor dizendo, no trecho do Evangelho, que o Senhor manda destruir aquele povo, aquela cidade, E o que é que nós vemos nos anos 70? Nós vemos a destruição total de Jerusalém, Jerusalém é completamente destruída. E isto acontece nos anos 70, Nos anos 70. Então, a história ela é dinâmica. E Jesus ele aproveita da sua linguagem simples, Ele aproveita das parábolas, dessa figura literária, para trazer essa mensagem, que diante de Jesus, a sua proposta ao reino, o povo se divide. Os doutores e os rígidos observadores da lei não acreditam, recusam a aceitar, aderir a essa proposta. Enquanto isto, os impuros, os cobradores de impostos, mulheres de rua, estrangeiro, povo desprezado por sua ignorância, a lei o acolhe e assumem a proposta.
a responsabilidade daqueles, né? Então apontam, né? Esta parábola aponta e descreve a responsabilidade de cada um, de aceitar ou não. Isso que acontece, né? Aqueles que não aceitaram, eles autos se excluíram do banquete salvífico preparado pelos profetas e oferecido pelo Filho de Deus. A pregação dos primeiros discípulos provocou esta mesma reação. Havia gente que aceitava a fé, haviam sido batizados e começavam a fazer parte da comunidade de cristãos, e outros se recusavam. Se recusavam Jesus e a sua proposta. Não aderiram à proposta de Jesus. Aqui a linha divisória não está mais dentro do povo judeu. Não está mais dentro de um povo escolhido. Agora não é mais uma questão de etnia, mas ela está voltada para todos, né? Todos têm este chamado, né? E cabe a nós aceitarmos essa proposta ou não. Mas entre aqueles que não aceitam a fé em Jesus e aqueles que aceitam, né? Então até hoje é assim. Ainda há esta pregação. Nós estamos no tempo da igreja. E o tempo da igreja é justamente o anúncio e a prefiguração do reino de Deus. E muitos aceitam e outros não aceitam. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o banquete, ele vai acontecer. Ele vai acontecer, você queira, eu queira ou não. Se eu ou você aceitarmos o convite ou não. Isto é uma coisa certa. O banquete acontecerá. Então, queridos irmãos, assim devemos entender esta parábola. A parábola é um convite à adesão à proposta que Jesus traz para nós, que antes foram anunciada pelos profetas. E até hoje ainda existem, né? Deus ainda faz uso, né, de servos para anunciar o seu reino. E cabe a nós estarmos com ouvidos atentos a este anúncio. E assim, voltando ao tempo, né, nos anos 80 da comunidade de Mateus, além deste problema, tiveram de enfrentar outro. No meio, havia gente achando, pelo fato de ter aceito o convite do Evangelho, de receber o batismo, entrar na igreja, já estavam com bilhete garantido para a entrada do céu. Esta falsa segurança desmobilizou o empenho do primeiro amor para sacudir a comunidade do seu comodismo. Mateus completa o texto da parábola original com outra parábola. Então, se nós observarmos o texto, nós temos praticamente ali duas partes. Uma que vai do versículo 1 ao versículo 10, onde é o anúncio deste reino, onde Jesus fala, na sua parábola, do anúncio desse reino. E fala dos profetas que vieram, fala da destruição do que aconteceu dentro daquela comunidade judaica que não aceitou, e depois vem o capítulo 11 ao capítulo 14, que vem tratar justamente desta parte, daquele que está naquele banquete, mas sem vestes apropriadas. E ele é mandado embora dali, né? Ele é mandado embora dali e é expulso daquele banquete, melhor dizendo. E o que é que isso tem a ver? Isso tem a dizer o seguinte, queridos irmãos, como já falamos aqui, o batismo nos introduz para esse banquete. O batismo nos reveste de vestes brancas, né? De pureza,
de adesão à proposta do Senhor, né? De amor. Mas não é só isso. Nós temos que aderir com o nosso coração e fazermos o necessário para nos mantermos nesta situação. E quantas das vezes nós não fazemos isso? Nós deixamos as vestes brancas que recebemos do batismo ficar cada vez mais encardidas, cada vez mais enfarrapadas. Isso é, com o passar do tempo, nós estamos indignos de permanecermos nesse banquete. Então, somos convidados a nos mantermos dignos, nos mantermos em alerta, em vigilância, trabalhando dia e noite para a nossa santidade, para que possamos, no futuro, podermos gozar eternamente desse banquete. Este casamento é isto, queridos irmãos. É o noivo que veio casar com a sua igreja. É Jesus que casa com a igreja. E a igreja, ela como esposa de Jesus, gera filhos para Deus, através do batismo. E somos nós esses filhos. E que possamos ser filhos dignos de podermos contemplar o Pai que nos ama. Então, nós, aqui, esta manhã, onde lemos este Evangelho, onde estamos discernindo essa palavra, ela vem nos dizer justamente isto. Uma palavra de, primeiramente, esperança. Esperança de dias melhores. E depois vem nos dar um alerta para que possamos cada vez mais usarmos o dom que o Espírito Santo nos dá, os dons da perseverança, para que assim possamos estarmos juntos nesse grande banquete. Por isso que o Senhor nosso Deus derrame sobre cada um de vós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.